Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, alunos empenhados. Conforme nós já combinamos quando tivemos a última aula de história, que já tem um tempo, porque nós nos dedicamos às provas e depois a outras matérias, como matemática. Então já tem um tempinho que não tem aula de história, mas estamos retornando com força total, porque nós temos o objetivo de, nesse ano, nós cumprirmos todo o planejamento da história geral. O que é a história geral? A história do mundo. E ainda, mesmo que seja de forma resumida, né, sintetizada, a história do Brasil. Compreender a história é compreender nós mesmos. Vocês concordam com isso, gente? Nós somos resultado de toda a construção histórica que está aqui. E, bom, vamos lá voltar nos tempos mais primórdios possível. Nós já falamos sobre a pré-história, e a pré-história justamente ela divide da história nesse momento que nós vamos começar a falar agora, que é a Mesopotâmia. Nós já passamos as informações básicas sobre a Mesopotâmia geral, e agora nós vamos tratar individualmente cada um desses povos. Aliás, cada um desses povos não, nós vamos escolher aqueles que se tornaram mais interessantes, têm uma contribuição histórica maior, porque, nossa, são muitos os povos que viveram por lá, mas os principais nós vamos tratar aqui, e para a gente ter uma compreensão assim, mesmo que seja básica, mas que vai ajudar bastante da gente entender não somente a nossa história, mas a história atual, através de toda essa sequência, né, esse circuito que foi evoluindo. E o legal é que tem muita coisa interessante, coisas que nós vamos falar aqui, gente. Tá na Bíblia, tem coisas da Bíblia aqui, por exemplo, o primeiro povo da Mesopotâmia, e vale dizer antes de mais nada que Meso significa meio e Tâmia significa rio. Então, meio de dois rios, que são o Tigre e Eufrates. Esses rios, eles se tornaram o berço das primeiras civilizações, porque quando nós largamos lá o nomadismo, nos tornamos sedentários, tivemos a nossa sede aí sedentários, devido à agricultura, nós nos estabelecemos num lugar e as cidades começaram a crescer em função da agricultura. E entre essas cidades, uma das que surgiu é Ur. É Ur, Uruk, Lagash, Eridu. Mas por que eu estou ressaltando Ur? Porque Ur é a cidade de Abraão. Você sabe quem é Abraão? Então, Abraão é o pai das religiões abraâmicas. Então, a religião cristã, a muçulmana e também a judaica. São as três religiões que elas surgiram através de Abraão. Ele viveu em Ur, então ele é o precursor de toda essa história. E Ur é uma das cidades da Suméria. A Suméria, entre todas as cidades da Mesopotâmia, entre todos os povos da Mesopotâmia, é o que deu start, é o que deu a caminhada inicial, é o precursor de tudo, porque foi lá que foi inventado a história. Não, como assim foi inventada a história? Não foi inventado o estudo da história, mas a própria história, afinal de contas, se deixa conceitualizado que a história começa com a escrita, e lá inventou a escrita. Era escrita chamada cuneiforme, eram uns triângulozinhos assim, e esses triângulozinhos eram em argila, eles colocavam em argila, porque tinha sido inventada a escrita, mas não tinha sido inventado o quê? O papel. O papiro vai ser lá no Egito, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Mas eles precisavam registrar contabilidade ali em função das primeiras cidades. Essas cidades também começaram a desenvolver uma coisa muito importante, um outro desenvolvimento, uma outra contribuição enorme deles, que foi o comércio. E com o comércio também, gente, já está aqui listado, entre das invenções sumérias, eles inventaram a moeda. O interessante é que eles inventaram a moeda, e durante a Idade Média, na hora que nós estivermos tratando sobre esse assunto, vocês vão estranhar, ué, professor, mas cadê as moedas aqui na Idade Média? Eles tiraram, ou seja, eles retroagiram a própria lógica, porque lá os mesopotâmios criaram a moeda e na Idade Média foi abandonada. E serviu demais para eles estabelecer relações de compra, comércio entre as cidades. As cidades lá da Suméria, Uruk, Lagash, Eridu, cada cidade tinha a sua própria moeda, tinha seu próprio rei, que era chamado de patese, não era rei, era um patese, era uma entidade, porque ele era mais que o ser humano, ele era considerado, gente, uma relação com os céus. Ele tinha todo o estado teocrático, teos, Deus, crático, né? Teocracia quer dizer que a religião ela era importante na administração pública. Eles acreditavam nos poderes espirituais, na conexão
dos seus líderes políticos com Deus. Então ele exercia esse poder aí. E dentro dessa concepção, gente, as cidades, elas, já que cada uma tinha o seu próprio rei, sua própria moeda, seu próprio exército, eles formaram exércitos, elas começaram a ter choque entre elas também. Tinha as tretas lá, então a Suméria foi região de bastante conturbação, de bastante briga. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa para ver se tem alguma coisa. Forte valor religioso. Interessante de falar aqui. Criaram os zigurates, gente. Os zigurates são os precursores das pirâmides. Não era propriamente a pirâmide não, mas era uma estrutura que serviu também de prédio público para guardar o excedente da produção agrícola, mas a principal função do zigurate era ser os primeiros templos religiosos, onde eles acreditavam que os deuses, quando desciam do céu, onde que eles iam morar? Onde que eles iam ficar hospedados? Na casa de qualquer não, ia ficar na casa ali dos patés, ia ficar no zigurate. Interessante também, gente, eles inventaram o sistema sexagesimal, que é 1 hora, 60 minutos, 60 graus, 12 meses. Os sumérios foram os primeiros povos a olhar para o céu, entender as estrelas, compreender o fluxo das estrelas. Afinal de contas, era importante para que eles entendessem o domínio da natureza. A lua era determinante nas altas e baixas dos rios. Então, esses povos começaram a entender a astronomia e depois também a astrologia, deram valores míticos a toda essa movimentação das estrelas, signos, essas coisas todas. E aí começou até uma certa religiosidade, dando aí vazão a essa história toda que segue até os dias de hoje, né? Beleza, gente. Então, essa é a história dos Sumérios. Sumérios, povos distintos, povos distintos não, ao contrário. Um povo único, uma única língua, que era, inclusive, decodificada pela escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme foi plataforma da escrita de todos os povos mesopotâmicos que foram assumindo a liderança lá. Então, quando caiu o Império Sumério, veio o Império Acádio. Pergunta, você acha que os acadianos abandonaram a escrita cuneiforme? Sim. Não, permaneceram com a escrita cuneiforme, e não só os acádios. Todos que os amorritas, os assírios, todos continuaram. Então, eles deram contribuição, dando o pontapé inicial dessa forma de registrar. Inclusive, na hora que nós estivermos falando sobre os assírios aqui, eu vou falar para vocês sobre a biblioteca de Nínive. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar aqui nos acádios. Eu quero falar para vocês sobre Sargão o Grande. Pessoal, alguém conhece a história de Moisés? A história de Moisés, ela já foi contada antes do próprio Moisés. Porque a história de Sargão é muito correlacionada, é muito parecida. Vale dizer que a história de Sargão é antes de Moisés, tá? Mas assim como Moisés, ele veio de uma origem humilde. Ele foi criado nos jardins, né, como jardineiro de Azibabá, um dos reis sumérios ali. Ele era filho da alta sacerdotisa, mesmo assim, filho da alta sacerdotisa, veio de origem humilde e lá nos jardins de Azibabá ele exerceu a realeza e mais tarde ele tomou toda a Suméria. Ele é o reino acadiano, ele tomou a Suméria. E o que acontece? Cada cidade não era distinta, cada cidade não era cada uma por si? Tinha autonomia, era reis separados? Não. Quando chegou Sargão, ele unificou em um único império. E a palavra império quer dizer que um invade o outro. Império quer dizer isso mesmo. Eu vou imperar sobre você. Eu vou lançar as minhas garras sobre colocar o meu comando sobre todas as cidades e, se possível, até sobre outras. Eles não foram expansionistas, não. O Sargão Grande diz que ele foi o rei dos 4 cantos da terra, dominou geral, mas ele ficou por ali, no centro-sul da Mesopotâmia. Mas o Sargão Grande, inclusive, tem poemas que falam sobre ele, e ele se tornou, como uma referência de realeza, exemplo para todos os outros pateses, ou seja, monarcas, reis, que iam assumir os impérios. Então, teve governante lá, mesopotâmico, que antes mesmo da história ter tomado essa concepção com os gregos, né? A palavra história fosse edificada, mas já teve governante lá da Mesopotâmia correndo atrás dos restos do que se tinha das informações de Sargão, porque ele queria aprender com Sargão. Vários governantes aprenderam com Sargão, então ele foi inspirador para todo mundo.
E ele lutou contra o Galzagese. O Galzagese era um dos imperadores lá da Acádia, mas vale dizer, gente, que eu coloquei aqui sumérios e acádios praticamente juntos, porque eles basicamente eram um povo só, saiu dos sumérios, foi para os acádios, eram povos separados, ok? Mas um tomou o lugar do outro, basicamente um é a continuidade do outro, e os acadianos foi um curto período de tempo, não foi nada muito assim prolongado, só serviu mesmo para deixar a marca de Sargão Grande cravado na história mundial. E aqui, gente, o primeiro império babilônico, primeiro. Quando eu falo primeiro é porque teve o segundo, correto? Sim ou não? Não. Sim, é sempre pegadinha minha, né? Você achou que era pegadinha? Não, agora não foi pegadinha não, é verdade. Teve o primeiro, depois veio o segundo, mas não foi um logo depois do outro não. Houve uma interrupção, então vamos concentrar aqui no primeiro e depois, no decorrer aqui, após os assírios, eu vou falar sobre o segundo. Gente, o grande rei lá foi o Hammurabi. E o Hammurabi, gente, uma das coisas que já vale a pena falar sobre ele aqui é o Código de Hammurabi. Alguém já fala assim, olho por olho, dente por dente. Esse é o Código de Italião, gente. Alguém já fala o seguinte, a Liana, ela tá tendo treta comigo, ela tá me prejudicando. Então eu vou retalhar. Alguém já escutou essa palavra, retalhar? Eu vou retalhar. A Rússia invadiu a Ucrânia. Então a Ucrânia vai o quê? Retalhar o ataque. Retalhar é você ser recíproco da ofensa recebida. Se você recebeu uma ofensa, eu vou lá e vou contrapor. Retalhar. Lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi são 282 leis que foram concebidas justamente para disciplinar uma série de questões sociais que eles viviam lá. Falava da escravidão, relação da mulher, claro, machista, muito machista, mas tinha uma série de códigos e dentro desses códigos o mais emblemático é isso. Então, por exemplo, se o Pablo construiu uma casa para mim, e aí, Pablo, estou morando lá e meu filho morreu. Sabe o que eu vou fazer com o seu filho? Eu vou matar seu filho. E era mais ou menos assim, olho por olho, dente por dente, era o primeiro código que se sabe escrito da humanidade. Ele conseguiu impor o domínio sobre toda a Mesopotâmia, forte estrutura militar, ele era imperialista, então, claro, ele organizou militarmente o seu país, o seu estado, para, junto com todas, aí não eram cidades separadas, já era uma nação envolvida dentro de um governo centralizado, e ele precisava, claro, ter uma postura militar forte. E com isso, gente, lá na Suméria, cada cidade tinha a sua própria divindade, o seu próprio Deus. E cada rei usava o seu Deus de acordo com a sua mística. Então, por exemplo, a deusa Ishi, que foi a grande protetora de Sargão. Só que o seguinte, agora é o império, está unificando. Então o que acontece? O Deus também vai ser o Deus de quem está mandando um pedaço da hora. Então o Deus Marduk, ele assume essa preponderância na fé deles lá, seja essa fé espontânea ou determinada pelo Estado, obrigada, né? E lá, gente, Torre de Babel. Alguém já fala em Torre de Babel? Torre de Babel está lá na Bíblia, que cada um fala uma língua, ninguém entende ninguém, nossa. Inclusive, um dos sites mais legais para você aprender idiomas, tem o módulo de graça, tem o módulo pago, chama Babel. Babylon, né? Tem um site que eu não estou lembrando bem o nome do site, mas é nessa vibe aí, da Babilônia, é o nome do site, porque cada um falava em línguas diferentes e, bom, é isso. O Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico é os Amorritas, eles que estabeleceram esse primeiro império, e que, né, seguiu aí até o Império Assírio subir. E a marca mais interessante do Império Assírio é que eles eram mal pra caramba. Assustaram aí? Gente, eles eram maus. Era a marca do terror. Cleiton, se você fosse capturado pelo um assírio, sabe o que era melhor se fazer? Era melhor, exatamente, era melhor você se matar, porque eles, para mostrar a força, o poder dele, para que você, em uma outra oportunidade, não oferecesse resistência, já entregasse logo as armas, ou fugisse, eles atacavam o terror. Então, furar olho, quebrar dedo, imagina, gente, a idade dos metais, eles já tinham as lâminas, pega a sua unha, enfia entre a sua unha e a sua cara, e tuca lá um pedaço de faca, não é uma delícia, é isso, gente? É a Surbanipal,
era o governante mais famoso dos assírios, mas a marca desse povo era isso. No sul, gente, onde que viveram primeiro os sumérios, aliás, todos viveram juntos, mas os sumérios eram os mais destacados. Depois os caldeus e aí os amorritas, né? Os amorritas estão no meio, os sumérios estão ao sul. Os sumérios estavam na região mais bem favorecida em termos de qualidade de terra para a produção agrícola. Os assírios estavam no norte da Mesopotâmia. E a Mesopotâmia hoje, gente, basicamente é o Iraque. O Iraque tem a Jordânia ali no norte, pega um pedaço do Irã, mas o país mesmo que está ali representando, que está situado onde que antigamente era a Mesopotâmia e o Iraque. No norte, as terras eram muito boas, não. Então, claro, eles tinham agricultura, sim, eles tinham a caça, mas a principal fonte de renda deles era a guerra. A guerra, então, eles batiam outros povos, eles guerreavam e saqueavam, inclusive, eles já chegaram a invadir o Egito, que o Egito já estava começando a ser o Egito. O Egito, ele vai pegar essa vibe, essa sequência de impérios, né? Ele não está na Mesopotâmia, está fora, mas tem invadido o Egito naquele momento, quer dizer que eles eram bons de briga mesmo, eles eram bons de briga. Então está aqui o Assírios, a primeira cidade, Assur, depois Nínive. O interessante é que mesmo assim, gente, Nínive tem a famosa biblioteca de Nínive, onde foram encontradas uma grande quantidade de placas de argila, quase todas voltado à contabilidade, mas sim foram achados poemas e outras informações que contribuíram para que os historiadores compusessem a história da Mesopotâmia. Claro, gente, criação de uma nova ordem militar. Uma diferença também que vai determinar eles em relação aos demais povos, que tinha sim os seus exércitos, mas por várias vezes esses exércitos não eram profissionais, ou seja, eu trabalhava na agricultura, eu tinha outros afazeres, e no momento adequado eu ia lá para a guerra. Não, eles criaram um exército profissional, sujeito treinado sistematicamente durante todo o ano para lutar. Eram militares profissionais, feitos para a guerra, feitos para matar, treinados, mentalizados para a guerra. E eles eram expansionistas, né? Tá lembrado que eu falei lá que o Sargão, ele imperou, tomou todas as cidades, mas ele não saiu aí criando rivalidade com mais pessoas. Inclusive, naquele momento, ele achava que ele dominava o mundo inteiro. Na visão dele, já estava enorme, ele não tinha uma compreensão de que o mundo era bem maior do que ele imaginava, ele achava que ele dominava os 4 cantos da terra. Então, ele ficou bem por ali. Os assírios, não. Os assírios, se tem terra nova para conquistar, se tem um outro povo ali diferente, se tem algum vizinho... Não, se tem algum vizinho, então não está errado, porque eu tenho que ir lá matar esse vizinho e pegar a terra deles para mim. Eles eram conquistadores. Ok, gente. Esses aqui são os assírios, povo mau. Caldeus. Cleiton. Segundo está aqui. Segundo Império Babilônico. Não é que quer dizer que seja uma continuidade dos amorritas, uma reedição do primeiro Império Babilônico, não. Basicamente, eles ocuparam a mesma região da Babilônia. Então, eles foram para a Babilônia, a cidade da Babilônia, que é ali na parte central da Mesopotâmia, e restabeleceram o império ali. Os caldeus, gente, eles são bem destacados na Bíblia, porque eles invadiram, né, o reino de Judá. O reino de Judá é onde viviam os hebreus. Gente, quem que são os Judá? Quem que é o reino de Judá? Quem que são os hebreus? Você sabe? O povo lá de Jesus Cristo, exatamente. Mas é uma época muito antes de Jesus Cristo, mas é o povo de Jesus Cristo, são os judeus. Eles foram capturados e submetidos ao cativeiro na Babilônia, ao cativeiro da Babilônia. Inclusive ali, gente, eles, além uma coisa marcante dos caldeus é a sua capacidade de engenharia. Todos os mesopotâmios eram fera na engenharia, afinal de contas, eles precisavam construir diques. Eles construíam diques, eles construíam diversas estruturas para controlar cheias vazantes dos rios. Então, em termos de engenharia, eles eram muito bons. Então, os zigurates era coisa grande, mas eles construíram, gente, além dessas coisas que são determinantes para a vida deles, a existência deles, coisas que eram legais mesmo, porque eles eram bons de construção. E entre essas construções, os jardins suspensos da Babilônia, os famosos jardins suspensos, que se via ao longe, diz que foi um governante que fez para que a sua amada não tivesse tanta saudade da sua terra, porque ali não era um pouco árido.
Então ele fez jardins para que ela lembrasse as suas terras, que eram montanhosas e tinha vegetação. Mas é ali que está o jardim suspenso da Babilônia, que por ser um lugar onde que os hebreus estiveram confinados, claro que foi parar em textos bíblicos, tá ok? O grande rei, né, o marcante lá foi Nabucodonosor, ele que é o famoso construtor dos jardins suspensos da Babilônia, ele que construiu para sua amada, e ele é o governante dos mais destacados. Bom, gente, então isso aqui são os principais povos. Existem outros, existem os hetitas, existem vários outros povos, mas eles não se tornaram assim destacados como uma contribuição para que a gente fosse dedicar uma fala maior sobre eles, não. Basicamente, o que é importante a gente entender nessa aula aqui é que eles são os precursores desse primeiro estágio em que as civilizações começaram a se estabelecer, e todas as civilizações que vão acontecer e o que desencadearam para que o mundo fosse hoje o que partiu deles, né? A invenção da escrita é uma coisa marcante, a invenção da moeda, e eles também, vale dizer, gente, importante, eu disse isso na aula que eu falei sobre a Mesopotâmia em geral, mas eu quero reforçar aqui, eles criaram o modo de produção asiático. O que é isso? Praticamente toda a população era serva, que é basicamente escrava. Não é que eles eram escravos, por exemplo, um poderia vender o outro, mas eles se submetiam ao governo em ter que trabalhar compulsoriamente para objetivos gerais. E o governo determinava tudo. Então, quem vai trabalhar no quê, quem vai ganhar quanto, toda a organização era o governante que determinava. Você faz isso, você recebe aquilo, modo de produção asiática que, inclusive, eu estou ressaltando aqui porque a gente tem que lembrar disso quando eu estiver falando de Egito. Porque apesar do Egito não ficar na Ásia, então não faz sentido o nome, modo de produção asiática, mas apesar do Egito ficar na África, eles também obedeciam o modo de produção asiático. Animismo, gente, animismo é que eles não acreditavam que existia um outro mundo. Eles não acreditavam propriamente na morte. Não tinha uma diferença do mundo espiritual para o mundo físico. Então eles acreditavam que quando você morria, você poderia até não voltava. E o animismo é complicado dizer isso. Tem algumas ideias animistas que acreditam que você pode virar um bicho. O budismo, por exemplo, tem essa ideia. Então você pode voltar na forma de uma cabra. Mas não existe o mundo espiritual e o mundo físico, não. É tudo um mundo só. E escrito cuneiforme, beleza? Agora, interessante, eu deixei aqui marcado, gente, a epopeia de Gilgamesh. Isso aqui é muito mais por curiosidade, para tornar a aula interessante, porque é legal pra caramba a epopeia de Gilgamesh, e que tem a ver com os assírios, né? O Assurbanipal, ele que trabalhou nessa epopeia de Gilgamesh, que é um camarada que era muito forte e poderoso, um rei incrível. E esse rei, como Assírio, ele era tirânico. E aí a deusa Ishi criou o Enkidu, que era um ser bravo e que vivia na floresta. Ele era tipo um homem meio bicho. Ele vivia lá nas matas, ou seja, olha só, os folclores já existiam naquela época. E o único capaz de enfrentar, né, o Gilgamesh era quem? Um Enkidu. E eles tiveram uma briga, e eles se conheceram descendo o cacete no outro. Rolou pancadaria para tudo que é lado. Mas nessa pancadaria, o que aconteceu? O Gilgamesh falou, olha, não é que tem alguém aqui no meu nível, no meu naipe? O cara é bom mesmo. Depois eles brigavam pra caramba, eles ficaram amigos. Eles ficaram brotherzaço, eles adoravam um o outro. Falei, não, esse cara aqui é maneiro. E ficou super bacana, então eles viveram muitas aventuras. E enquanto eles estavam na aventura, a deusa Ishi que preparou isso para que o Gilgamesh não ficasse sacaneando tanto o seu povo. E eles viveram a aventura. Só que chegou um dia que o Eridu adoeceu, bateu as cacholetas. E aí o que o Gilgamesh fez? Ele saiu à procura de uma solução e achou um camarada que foi o Utnapishtim, que era um sujeito que tinha ganhado favores dos deuses, porque há muito, muito tempo antes dos dois existirem, Gilgamesh e o Enkidu, houve um dilúvio. E os deuses da época falaram o seguinte, você vai construir uma arca. Exatamente isso. Exatamente. Você vai colocar um casal de cada bicho. De quem que é essa história que está aparecendo, gente? De Noé. Ou seja, a história de Noé é exatamente a história
de Utnapishtim. Só que tem algumas questões que vai além de Noé. Ele obedeceu, ele colocou um exemplar de cada bicho, construiu uma arca, teve o dilúvio. Ninguém acreditou que ia ter esse dilúvio, né? E o Utnapishtim acreditou. O Utnapishtim acreditou, assim como Noé depois. Teve o dilúvio, ele preservou os animais. Só que aí os deuses da época lá, né? Não sei se foi o Marduk ou foi qual deus que fez aí o contrato lá de serviço, né? A prestação de serviço. Deu o pagamento para o Utnapishtim, sabe qual que era? A imortalidade. E o Gilgamesh foi atrás dele, porque o que ele queria? Ele queria alcançar a imortalidade para o seu irmão, para o seu amigo. Que eles se conheceram brigando, mas se tornaram tão queridos um do outro, que ele andou meio mundo para achar o Utnapishtim, para conseguir, através desse processo, a imortalidade para o seu querido Uridu. Legal a história, né, gente? Mas, gente, imaginar que essa história são milhares de anos antes de Cristo. Beleza? Pessoal, então essa história, essa aqui de hoje, foi até muito mais para ser agradável, para estimular a gente a produção de textos, a escrever, do que propriamente tem assim, uma importância para o nosso Enem, para os nossos concursos públicos. É apenas start, porque daqui a pouco nós vamos emergir dentro da história do Egito, dos gregos, dos romanos, alguns povos também que circularam naquelas regiões, como os persas, né, os caldeus, por exemplo, eles caíram, e aí caiu toda essa força na Mesopotâmia, por povos que vieram da região do Irã, que são os persas. Então os persas também são componentes novos de uma história que nós vamos começar a falar um pouco mais apropriadamente por ela. Por hoje, a gente finaliza o nosso conceito de Mesopotâmia e eu vou preparar uma atividade para vocês depois desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui no descritivo do vídeo, vai ter um link para você acessar o Google Forms e responder algumas perguntinhas que nós vamos preparar especialmente para vocês. Então, a você que está aí no vídeo, valeu, até o Google Forms.